O mundo espiritual sempre foi algo que me interessou bastante. Desde muito criança, eu sempre achei muito cabuloso história de fantasma, possessão demoníaca, lugar, objeto assombrado, etc. E por conta disso, eu comecei a estudar um pouco sobre tudo. Um pouco sobre teologia, que seria basicamente um estudo sistemático das questões relacionadas a Deus, a espiritualidade e as crenças religiosas, que busca entender a natureza do divino, a relação entre o sagrado e a humanidade e as doutrinas das diversas tradições religiosas. Dei uma passadinha na angelologia, que é o ramo da teologia que estuda os anjos, as suas naturezas, funções e hierarquias, e lá eu conheci as várias classificações de anjos, como os tronos, as dominações, as virtudes, poderes, principados, arcanjos, querubins, serafins, entre vários outros. Um dia eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre anjos, então aguardem. Mas enfim, nesse meio, o que mais me chamou a atenção foi o lado macabro da parada, a demonologia. A demonologia, ao contrário do que mostra Hollywood, é o estudo sistemático dos demônios, abrangendo sua natureza, origens, influências e representações em diversas tradições religiosas, mitológicas e culturais. Embora frequentemente associada ao cristianismo, a demonologia também é relevante em outras religiões e sistemas de crenças, como o judaísmo, o islamismo e no Oriente o hinduísmo e budismo. E pensando nisso, no vídeo de hoje, vamos nos aprofundar no sombrio mundo da demonologia e conhecer os demônios mais macabros da tradição judaico-cristã. Mas antes de qualquer coisa, o vídeo de hoje é baseado em pesquisas em sites específicos sobre o assunto. Sites esses que vão estar na descrição do vídeo. O meu intuito com o vídeo de hoje não é ofender a fé de ninguém, é só trazer alguns conceitos e uma cosmologia que eu achei bem interessante. Então, antes de encher o saco nos comentários falando que eu tô ofendendo alguma religião, preste atenção que o vídeo é apenas informativo e não reflete a minha opinião como pessoa. Eu sou apenas um narrador contando uma história que já existe em sites, livros, séries, filmes e muito mais. Dito isso, vamos começar. Mas antes de tudo, é necessário conceituar o que são os demônios. O conceito de demônio varia bastante entre religiões e tradições ao longo da história. No cristianismo, eles são anjos caídos que se rebelaram contra Deus e passaram a agir contra a humanidade. O mais famoso é Lúcifer, que teria sido expulso do céu por sua ambição de se tornar igual ao Criador, levando consigo um terço dos anjos. O termo demônio vem do grego daimon, que originalmente se referia a espíritos inspiradores sem necessariamente uma conotação maligna. Com o tempo, especialmente com a influência da palavra em latim daemonium, a palavra passou a ser associada exclusivamente a entidades do mal, ideia reforçada pelo cristianismo ao longo dos séculos. No judaísmo, os demônios são vistos de uma forma diferente. Eles não são inimigos diretos de Deus, mas sim seres subalternos ou imperfeitos criados no sexto dia da criação. Esses espíritos podem ser bons ou maus, mas possuem uma natureza incompleta e tendem ao caos. Já no islamismo, os djinns são equivalentes dos demônios cristãos, sendo criaturas dotadas de livre-arbítrio e capazes de influenciar os humanos, mas nem sempre são seres malignos. E segundo o islamismo, os djinns foram criados do fogo, enquanto o homem era criado do barro. Eles são liderados por Iblis, que assim como Lúcifer desobedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. Entre os cristadelfianos há uma interpretação única. Eles acreditam que os demônios mencionados na Bíblia são na verdade os deuses dos povos pagãos. Para essa tradição, a crença em possessões demoníacas surgiu da tentativa de explicar doenças desconhecidas, principalmente as psicológicas. Além disso, diferentemente do cristianismo tradicional, eles rejeitam a ideia de que os anjos possam pecar. E esse contraste entre as visões cristã, judaica e islâmica mostra como a figura dos demônios evoluiu ao longo dos séculos, assumindo diferentes papéis conforme as crenças e interpretações teológicas de cada um. E como dito anteriormente, o catalisador de todo o mal, segundo a visão cristã, foi o anjo caído Lúcifer. Mas quem é essa figura tão emblemática que veio dos textos cristãos e foi adaptada em séries, filmes, livros e HQs? Lúcifer é um nome que atravessa eras e culturas, carregando múltiplos significados. Na Roma Antiga, ele era a personificação da estrela da manhã, o planeta Vênus, conhecido como portador da luz.
Essa ideia não era exclusiva dos romanos. Os gregos chamavam essa estrela de Fosforos ou Eosforos, ambos significando algo semelhante. E nessas mitologias, a figura de Lúcifer aparece como filho da deusa Aurora, simbolizando a luz que antecede o amanhecer. A palavra Lúcifer também surge na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, aparecendo em textos como a segunda epístola de Pedro e no Exsultet, um antigo canto cristão. Entretanto, o uso mais famoso desse nome ocorre no livro de Isaías, onde um rei babilônico arrogante é chamado de Helel Ben-Sahar, que significa estrela brilhante, filho da manhã. A Vulgata traduziu esse termo como Lúcifer e foi a partir daí que a conexão entre Lúcifer e o diabo começou. Durante a Idade Média, essa interpretação se consolidou. A passagem de Isaías foi reinterpretada como uma alegoria da queda de Satanás, associada a Lúcifer, o anjo rebelde que desafiou Deus e foi expulso do céu. Escritores como Dante Alighieri e John Milton fortaleceram essa ideia, transformando Lúcifer no arquétipo do orgulho e da rebelião contra o divino. No entanto, dentro do judaísmo rabínico, a noção de anjos caídos não é predominante. Algumas tradições gnósticas, por outro lado, reinterpretam Lúcifer como um demiurgo, um ser que criou o mundo material para aprisionar as almas. Entre os santos dos últimos dias, Lúcifer é visto como um nome pré-mortal de Satanás, que tentou usurpar a autoridade divina antes de ser banido. Mesmo fora do cristianismo, Lúcifer continua sendo uma figura poderosa e ambígua. Em algumas vertentes da estregueria, uma tradição pagã italiana, ele aparece como um deus ligado à sabedoria e à luz. No entanto, essa versão mistura elementos da mitologia greco-romana com traços da tradição cristã. A figura de Lúcifer recebe vários nomes das mais diversas culturas pelo mundo: Satanás, demônio, anjo caído ou a besta, mas creio que o mais famoso de todos seja o diabo. E a figura do diabo, na tradição cristã, é vista como a personificação de todo o mal. Com o tempo, a sua imagem foi distorcida pelo folclore, sendo frequentemente retratado como uma criatura vermelha com chifres, rabo pontiagudo e um tridente, representando poder e tortura. Durante a Idade Média, essa figura foi adaptada à lógica feudal, sendo vista como um vassalo traidor de Deus, enquanto a ascensão da Igreja reforçou a ideia do diabo como inimigo da fé, especialmente para justificar a repressão ao paganismo e à heresia. A crença no diabo cresceu ainda mais na Idade Moderna, impulsionada pela imprensa que permitiu a disseminação de imagens e textos sobre ele. O medo do inferno e suas torturas ganhou mais força com relatos de como as almas condenadas sofreriam pela eternidade. E nessa mesma época, ele foi associado ao fim dos tempos, sendo visto como um agente ativo antes do Apocalipse. Um tempo depois, o conceito de um demônio tentador que acompanhava cada ser humano para desviá-lo da fé se popularizou, enquanto o Papa era rotulado como o próprio anticristo por seus opositores. Agora, do judaísmo, a figura do diabo não é equivalente à do cristianismo. O termo Satanás originalmente significava o opositor, e na visão rabínica referia-se mais a uma força simbólica do que um ser real. Durante o período do Segundo Templo, influências externas trouxeram ideias mais próximas ao dualismo persa, mas a maioria dos judeus rejeitou a ideia de um anjo caído. Agora, no islamismo, existe a figura de Shaitan, que é um inimigo da humanidade, mas não um rival de Deus, sendo um agente que testa a fé dos crentes. Em outras religiões, como o satanismo moderno, o diabo é visto como um símbolo de liberdade. Enquanto no zoroatrismo, Angra Mainyu, espírito do mal, influenciou a concepção ocidental do diabo como adversário de Deus. Depois dessa baita contextualizada, vamos finalmente voltar para o tema principal do vídeo. Assim como os anjos, os demônios também são divididos em algumas classes, algumas mais fortes, outras mais fracas, porém todas igualmente perturbadoras. Então, vamos conhecê-las. Existem vários livros que tratam do assunto hierarquia infernal, e cada um tem uma visão própria. Por exemplo, Peter Binsfield, no século XVI, classificou as hierarquias como cada demônio sendo um dos 7 pecados capitais, sendo Lúcifer o orgulho, Mamon a avareza, Asmodeus a luxúria, Satanás a ira, Beelzebu a gula, Leviatã a inveja e Belfegor a preguiça.
Tirando Satanás e Lúcifer, que eu já falei sobre, vamos dar uma dissecada nesses outros demônios. Mamon é um nome associado à riqueza e à cobiça, muitas vezes personificado como uma entidade demoníaca. A sua origem vem da palavra hebraica mamon, que significa dinheiro, e ao longo do tempo passou a representar a ganância e até o próprio anticristo. Em algumas tradições, ele é descrito como um dos 7 príncipes do inferno, aparecendo como um nobre deformado que carrega um grande saco de moedas de ouro, tentando corromper humanos em troca de suas almas. Outras descrições o retratam como um pássaro preto semelhante a um abutre, mas com dentes afiados capaz de devorar as almas que comprou. Apesar de ser frequentemente tratado como uma entidade, Mamon originalmente não era um demônio, mas um conceito relacionado ao apego de bens materiais. No Evangelho, ele é mencionado como um símbolo da avareza, sendo impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Versículos como Lucas 16:13 e Mateus 6:19-24 reforçam essa ideia, alertando sobre a efemeridade das riquezas terrenas e incentivando a busca por tesouros espirituais. Com o tempo, devido às traduções e interpretações da Bíblia, Mamon passou a ser visto como uma entidade diabólica sendo associada a demônios e forças malignas. Ele se tornou o símbolo da corrupção e da influência destrutiva do dinheiro, sendo retratado em diversas obras como um ser que manipula os desejos humanos, explorando sua ganância para aprisionar almas. Asmodeus é um demônio conhecido principalmente por sua aparição no livro de Tobias, onde desempenha um papel crucial ao tentar impedir o casamento de Sara, filha de Raguel. Na história, ele extermina 7 noivos de Sara antes que Tobia, com a ajuda do anjo Rafael, consiga derrotá-lo e finalmente se casar com ela. Asmodeus é associado à destruição e à maldade, sendo retratado como uma personificação das forças negativas que interferem nas relações humanas. A sua figura também está ligada ao demônio Aesma da mitologia persa, representando a ira no zoroatrismo. A influência de Asmodeus se estende por várias tradições, sendo considerado um demônio de grande poder e um símbolo das forças que buscam corromper ou destruir a harmonia humana. A sua presença no livro de Tobias tem um caráter moral, alertando sobre os perigos do desejo e da inveja. Asmodeus, com sua ligação à avareza e à destruição de casamentos, tornou-se uma figura central em muitas narrativas, sendo visto como um adversário a ser superado. Sua história não só reflete as tensões das relações humanas, mas também oferece uma perspectiva sobre o conflito entre forças do bem e do mal, com Tobias e Rafael representando a vitória sobre as trevas. Beelzebub, cujo nome deriva de Baal-Zebul ou Baal-Zebub, é uma figura complexa com raízes nas mitologias filisteias e cananeias. Originalmente adorado em Euquirum, a sua associação com o deus Baal, senhor dos trovões e da fertilidade, e com Zebub, o deus das moscas e pestilência, transformou Beelzebub em uma divindade de poder sobrenatural. Segundo a mitologia, após uma grande batalha entre Baal e Zebub, as forças dos dois deuses se fundiram, criando a entidade conhecida como Beelzebub, que se tornou um ser ainda mais poderoso e foi arremessado ao inferno para preservar o equilíbrio cósmico. No cristianismo moderno, Beelzebub é frequentemente identificado como um dos nomes do diabo. Na demonologia cristã, ele é considerado um dos 7 príncipes do inferno e é associado ao pecado da gula, refletindo a corrupção e seu apetite insaciável. Durante a Idade Média, ele é retratado como a personificação de um demônio associado à decadência e à destruição. Sua presença é aterradora, e ele é conhecido por seu domínio sobre as moscas e pestilência, sendo descrito no Dicionário Infernal como o príncipe dos demônios e o senhor das moscas. Beelzebub, com seu poder destrutivo e seu vínculo com a sujeira e a decadência, evoluiu de uma divindade antiga para uma das figuras mais temidas no panteão cristão. Sua imagem como mestre das forças do mal e da corrupção continua a ser um símbolo do pecado e da destruição espiritual. O Leviatã é uma figura mítica poderosa que aparece no Antigo Testamento, particularmente no livro de Jó, onde é descrito como o maior e mais temido monstro aquático. A descrição é impressionante, mencionando suas proporções colossais, a invulnerabilidade de sua pele e a devastação que causa no mar, com a simples presença fazendo ondas se afastarem.
Alguns versículos apontam ainda que ele é capaz de expelir fogo e fumaça, o que dá à criatura uma aura de imensa destruição. Além disso, ele é retratado em várias formas, como uma serpente marinha, um crocodilo e até mesmo um dragão, dependendo da interpretação. Historicamente, o Leviatã também é uma figura simbólica representando o caos primordial e as forças descontroladas da natureza. Durante a Idade Média, a Igreja Católica o associou ao demônio que representava a inveja, um dos 7 príncipes do inferno. A sua imagem foi inspirada em mitos mais antigos, como o Tiamat mesopotâmico, e a sua representação variada ao longo do tempo inclui desde um dragão marinho até uma baleia ou crocodilo, como dito anteriormente. Na mitologia judaica, existe uma lenda que fala sobre uma batalha entre Leviatã e Behemoth, outro ser monstruoso da Bíblia, onde o primeiro é derrotado pelo segundo. Na arte e literatura, o Leviatã tem sido um símbolo de poder descomunal e destruição. Um exemplo disso é a obra de William Blake, O Casamento do Céu e do Inferno, onde o autor descreve uma cena em que o Leviatã emerge das profundezas do mar, causando uma tempestade de fogo e sangue. Belfegor é uma figura complexa na mitologia cristã e na tradição demonológica. Originalmente uma divindade moabita venerada no Monte Fegor, ele foi associado à preguiça e ao apodrecimento no cristianismo, onde passou a ser visto como o demônio da preguiça, das invenções e dos ciclos de destruição e decadência. Sua aparência é descrita de várias maneiras, sendo uma figura que pode se manifestar de forma bestial, com características como dentes afiados e uma boca grande, ou ainda como um velho alto e barbudo, com uma língua em forma de falo e cauda de dragão. Ele também pode ser retratado em algumas tradições como uma figura jovem de beleza exuberante. Belfegor é um dos 7 príncipes do inferno, com seu domínio sobre o primeiro círculo, o Círculo da Preguiça. Segundo a mitologia, durante a rebelião de Lúcifer contra Deus, um dos anjos mais poderosos do paraíso, Bastiel, se recusa a lutar ao lado dos rebeldes e acaba sendo expulso do paraíso. Posteriormente, Bastiel se alia a Lúcifer no inferno, onde é renomeado como Belfegor. Apesar da resistência inicial de Moloch, um dos príncipes do inferno, Belfegor acaba derrotando com seus poderes superiores e assumindo o controle do primeiro círculo infernal, tornando-se o príncipe da preguiça. E todos esses demônios que eu citei também recebem os títulos de 7 reis, ou 7 príncipes do inferno, e também os 7 caídos. Agora que passamos pela classificação de pecado capital, vamos explorar outra área. Durante minha pesquisa, eu achei um artigo que cita entidades que são cunhadas como demônios ao longo da história. São tantos nomes que vão literalmente de A até Z. Porém, eu vou deixar esse artigo para um próximo vídeo, até porque são muitos nomes para falar, e se eu fizer isso, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, se vocês quiserem que eu traga esse vídeo, dá uma moral aí nos comentários. Agora vamos voltar a falar dos demônios. E como eu disse anteriormente, lá no comecinho do vídeo, dependendo do autor, a hierarquia infernal pode mudar. Então vamos ver uma segunda hierarquia. Basicamente, Lúcifer seria o líder máximo e os segundos em comando seriam os arquiduques compostos pela tríade Azazel Obscuro, Zezebete a Senhora das Pragas e Samael a Serpente do Éden. Então, antes de seguir, vou falar resumidamente de cada um. Azazel é geralmente identificado como um anjo caído. Na Bíblia hebraica, Azazel está associado ao ritual Yom Kippur, onde um bode era sacrificado ao Criador, enquanto outro bode emissário era enviado para o deserto, simbolicamente levando todos os pecados do povo de Israel. Em alguns textos, Azazel é associado a um ser maligno, especialmente em escritos como o livro de Enoque, onde ele é um dos anjos caídos que desceu à terra e teve filhos com as mulheres humanas, os Néfilins. A demonologia cristã também considera Azazel um dos 7 príncipes do inferno, governando legiões de demônios.
Algumas correntes esotéricas e tradições religiosas associam Azazel à prática de adoração e rituais obscuros, incluindo a adoração de um ídolo em forma de carneiro e práticas sexuais desviantes como parte dos cultos demoníacos. Ele também, muitas vezes, é vinculado a uma entidade semelhante ao Baphomet, com aspectos meio humano e meio cabra, e é descrito como um dos demônios mais poderosos, respondendo somente a Lúcifer. Em algumas lendas, Azazel é retratado como o ex-arcanjo Natanael, que se rebelou contra o paraíso para libertar sua amada do inferno. A busca incessante de Azazel pela sua amada, somada ao seu poder destrutivo, tem levado a rumores de que ele ainda vive entre os humanos tentando encontrá-la. Jezebete é um demônio conhecido como Senhora das Pragas. Ela foi uma das arquiduques do inferno juntamente com Azazel e Samael. Caracterizada como ambiciosa e desonesta, desejava tomar o trono de Lúcifer conquistando a lealdade dos outros duques. Não se tem mais informações sobre ela, então passaremos para o próximo. Samael, a serpente do Éden, foi um serafim de grande prestígio antes de se aliar a Lúcifer na rebelião contra os céus. Samael foi o anjo designado para corromper Adão e Eva, levando-os a pecar ao sugerir que provassem o fruto proibido, o que resultou no banimento da humanidade do Jardim do Éden. Sua forma de serpente, usada para enganar Eva, o tornou uma figura central no início da queda da humanidade. Após ser confrontado por Metatron, ele perdeu suas asas, mas continuou sua lealdade a Lúcifer, se tornando um dos 3 arquiduques do inferno. Com o tempo, Samael manteve uma posição de grande poder no inferno, especialmente após a morte dos outros arquiduques. Durante a Idade Média, Samael ficou conhecido pelos cristãos como Satanás, assumindo o comando de cultos pagãos enquanto as forças celestiais estavam distraídas. E para resumir, todos esses arquiduques são superiores aos duques, que seriam aqueles nomes que eu disse anteriormente nos pecados capitais e tals. E abaixo deles tem as legiões do inferno, os diabretes, que seriam demônios menores, entre outras figuras. E nesse sentido, antes de acabar o vídeo, eu gostaria de fazer a menção a 3 demônios específicos: Lilith, Legião e os Íncubos/Súcubos. Lilith, ou Lilith, é uma figura presente na mitologia judaica e mesopotâmica, frequentemente retratada como a primeira esposa de Adão. Segundo algumas tradições, ela teria sido criada ao mesmo tempo e da mesma substância que ele, mas se recusou a se submeter, abandonando o Éden. A sua história evoluiu ao longo dos séculos, tornando-se uma entidade demoníaca associada à sedução, à vingança e à perseguição das crianças e recém-casados. Em textos do alfabeto de Ben Sira, Lilith é descrita como uma mulher que se rebelou contra a submissão imposta por Adão, fugindo e tornando-se uma figura amaldiçoada que vaga pelo mundo. Agora, na cultura mesopotâmica, Lilith ou Lilito já era representada como um espírito feminino maligno associado ao vento, à noite e à morte. Temida por espalhar doenças e infortúnios, a sua presença era combatida com amuletos e rituais de proteção. No judaísmo medieval, a sua imagem se fortaleceu como um demônio sedutor e perigoso, mãe de súcubos e íncubos que atormentavam os homens e mulheres durante o sono, mas esses 2 eu vou falar já já. Alguns relatos afirmam que ela teria se unido ao anjo caído Samael, tornando-se sua esposa e rainha de uma prole demoníaca. Nessa teoria, Lilith e Lúcifer se uniram e desse relacionamento nasceram todos os demônios do inferno. Mas agora, mudando de entidade, vamos falar da Legião. O encontro de Jesus com Legião, descrito em Marcos 5, é um dos relatos mais marcantes de possessão demoníaca da Bíblia. O homem possuído era atormentado por múltiplos espíritos, o que explicava sua força sobre-humana e comportamento destrutivo. O nome Legião faz referência a uma unidade militar romana, sugerindo uma grande quantidade de demônios que habitavam aquele corpo. E isso ressalta a natureza coletiva da possessão e o fato de que espíritos malignos podem agir em conjunto, iludindo e manipulando suas vítimas.
Ao ser confrontado, Legião reconhece a autoridade de Jesus, implorando para ser enviado para uma manada de porcos que logo pularam de um penhasco para o seu fim. Esse episódio também reforça a ideia de que nomes possuem poder simbólico e revelam a verdadeira identidade de um ser. No mundo antigo, conhecer o nome de alguém significava ter certa autoridade sobre ele. Jesus, ao perguntar o nome do demônio, não só buscava informações sobre ele, mas expor sua natureza e demonstrar seu poder absoluto sobre as forças do mal. A menção à palavra legião aparece em muitos outros trechos bíblicos, inclusive quando Jesus afirma que poderia invocar 12 legiões de anjo para defendê-lo, que aparece em Mateus 26:53, reforçando a existência de batalhas espirituais invisíveis. E por fim, para finalizar o vídeo, vamos falar das súcubos e dos íncubos. Os súcubos e íncubos são figuras demoníacas presentes em várias mitologias e lendas pelo mundo. O súcubo, de aparência feminina, invade os sonhos dos homens para seduzi-los e sugar sua energia vital. Muitas vezes são descritos como mulheres de beleza hipnotizante, com asas de morcego e traços demoníacos como chifres e cascos. Segundo as histórias medievais, esses seres não apenas drenam a força de suas vítimas, mas também coletam seu sêmen para que os íncubos, suas contrapartes masculinas, possam usá-lo para engravidar mulheres humanas. E essas criaturas costumam se tornar mais ativas e vorazes em períodos de lua cheia, tornando seus ataques mais intensos e frequentes. Os íncubos, por outro lado, são demônios masculinos que seduzem mulheres enquanto elas dormem, também extraindo sua energia vital através de relações sexuais. A crença popular dizia que relações com íncubos resultavam no nascimento de bruxas ou seres demoníacos, sendo o mago Merlin um dos supostos frutos dessa união. E o nome incubus deriva do latim incubare, que significa deitar sobre, sugerindo a maneira como atacavam suas vítimas. Durante a Idade Média, o Malleus Maleficarum, manual de caça às bruxas, reforçou a crença na existência dessas entidades, associando-as à feitiçaria e ao pacto demoníaco. Em algumas versões da lenda, um súcubo pode se transformar em íncubo após coletar energia masculina, tornando o ciclo ainda mais sombrio e complexo sem a necessidade de um parceiro masculino. No Oriente Médio, uma variação dessas criaturas, conhecidas como Alduais, seduz homens infiéis, mas em vez de apenas drená-los, desconecta e devora suas vítimas como forma de punição. Agora que finalmente terminamos, vamos para as considerações finais do vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E como eu disse na introdução, eu gosto muito desses assuntos dentro da teologia. Eu acho que foi o único tema voltado para o espiritual que eu realmente já estudei na vida. O vídeo de hoje foi focado na demonologia, mas eu vou dissecar mais esse tema com o vídeo do iceberg do cristianismo que vai sair em breve no canal e com o vídeo explorando a angelologia. Vai ser uma série de 3 vídeos bem legal aqui no canal, então aguardem. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, faça sua doação no LivePix, no comentário fixado ou na bio do canal. Mas por hoje é só, um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo. Hate you since I began to live. There are 300